Uma hora a conta chega. Uma hora. Rapaz, isso é uma verdade absoluta, né? Uma hora a conta chega. Não tem o que fazer. Diz que a gente pode ter certeza de muitas coisas, mas uma grande certeza é que um dia a gente vai morrer, né? Não é verdade? E uma grande certeza que eu posso te dar nesse momento é que uma hora a conta fecha. Você vai, pensa comigo de uma forma alusiva, né? Se você vai num restaurante, você pode comer à vontade, mas uma hora a conta vai chegar. Uma hora você vai ter que pagar aquele bill ali. Você vai ter que pagar a conta do restaurante. E se você não se controlar, você vai pagar um preço alto. Se você não olhar no menu, você vai pagar um preço alto. Se você não olhar, não buscar saber as taxas inclusas, você vai pagar um preço alto. Eu ficava com muita raiva, digamos assim, muita ira no coração, quando eu vou num restaurante e no final eu olho lá e a gorjeta está inclusa. Já viu isso? Você vai pagar e aí a gorjeta está inclusa. E aí a gente dá uma gorjeta a mais, porque você não sabe que a gorjeta está inclusa. E aí isso gera uma ira no coração. Mas de certa forma também o erro foi meu, que não olhei bem, né, para pagar a conta e acabei pagando a mais. Uma hora a conta chega. Queria te contar uma história real. Essa história eu peguei ela há pouquinho tempo agora, real, uma história real. Presta bem atenção nesse momento. Em outubro de 1917, um navio de passageiros que levava imigrantes italianos da Itália para Nova York. Então a gente se identifica muito bem com essa história. Ele foi apanhado por uma grande tempestade no Atlântico. Entre eles estava um homem chamado Antônio Russo, carpinteiro, 28 anos, e a sua filha Maria Russo, de apenas 5 anos. A esposa de Antônio havia morrido no parto 2 anos antes. 5 anos antes, né? A conta não fechou, perdão. 5 anos antes. A América era a sua última esperança. Fugir da pobreza e dar à filha um futuro que a Itália já não oferecia mais. Por volta das 2 da manhã, ondas gigantes começaram a romper o convés. A água invadiu os compartimentos inferiores, onde dormiam os passageiros da terceira classe. Essa aonde Antônio e Maria estavam. Gritos tomaram os corredores. O navio começou a afundar. Pessoas se empurravam, tropeçavam, caíam e tentavam alcançar as escadas. Antônio arrancou Maria do beliche, avançou contra a multidão, mantendo-a acima da água, que subia rapidamente. Mas o alagamento era rápido demais. O navio inclinado demais. A saída longe demais. As pessoas se empurravam demais. Ele entendeu a verdade, que não admite negociações. Eles não chegariam até os botes. Restavam minutos. A morte o espreitava. Em meio ao caos, Antônio alcançou uma escotilha arrebentada pela tempestade. Era estreita e pequena, mal cabia uma criança. Do outro lado, apenas o Atlântico negro e gelado. Ao longe, fachos de luz cortavam a escuridão. Barcos de resgate se aproximavam. Ele olhou para Maria apavorada, chorando agarrada ao seu pescoço, e fez a escolha que definiria tudo. Antônio empurrou a filha pela escotilha. Maria gritou ao cair na água. Antônio gritou de volta, a voz rasgando a tempestade. Não vou gritar para você porque eu já estou quase chorando. Nade, Maria! Nade em direção à luz. Os navios estavam chegando. Nade, Maria! Ele sabia que ela tinha uma chance. Sabia que ele não tinha mais. O navio afundou 7 minutos depois. Antônio Russo morreu afogado junto com os outros 117 passageiros da terceira classe, presos no compartimento inferior. Seu corpo nunca foi encontrado. Maria foi resgatada 45 minutos depois, com hipotermia severa, à beira da morte, mas viva.
Tinha 5 anos, estava órfã, traumatizada, num país estrangeiro sem falar o inglês. Foi levada para um orfanato em Nova York. Durante anos acreditou que o pai ainda pudesse estar vivo. Ninguém lhe explicou o que havia acontecido. A esperança virou uma confusão, a confusão virou uma grande dor. Ela passou a acreditar no impensável, que o pai havia abandonado, que jogá-la no oceano significava que ele não queria ela mais. Viveu com essa ideia por 25 anos. A verdade só veio quando ela tinha 30. Um pesquisador, ao revisar registros do naufrágio de 1917, encontrou o nome de Antônio Russo entre os mortos. Só então Maria compreendeu. O pai havia se sacrificado para que ela vivesse. Maria Russo viveu até 2004, falecendo aos 92 anos. Nem sei se essas contas estão batendo. Falando data sem fazer. Em 1995, aos 83, contou sua história em uma entrevista. Achei que o meu pai estava me matando. Não entendi que ele estava me salvando. Pensei por anos que ele tinha me jogado fora. A verdade é que ele me lançou em direção à vida. Maria se casou, teve 4 filhos, 9 netos e 6 bisnetos. 31 vidas que existiram porque um homem fez uma escolha impossível no escuro do Atlântico. Cada aniversário da minha vida, disse Maria, existe ou existiu porque meu pai me escolheu. Vejo o rosto dele naquela escotilha todas as noites. Ouço ele gritar, nade em direção à luz. Estou nadando em direção à luz há 78 anos. Espero tê-lo deixado orgulhoso. Suas últimas palavras sobre Antônio Russo foram simples. Obrigado, pai. Obrigado por me lançar em direção à vida. Texto forte, né? E será que nessa manhã você poderia fechar os teus olhos e falar assim, obrigado, pai. Obrigado por me lançar em direção à vida. Porque Jesus fez o mesmo por nós, né? Jesus, ele nos lança em direção à vida. E se hoje a gente consegue nadar em direção à luz, é porque um dia Jesus se entregou por nós e nos escolheu dar a vida primeiro. Amém? Você pode fechar os teus olhos? Eu queria fazer uma oração para a gente começar a pregação. Pai Santo, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Obrigado porque o teu amor nos encontra em todo o tempo. Ainda que nós não entendamos, assim como essa história, que a filha não entendia muito bem a decisão do pai. Ainda que muitas vezes nós não entendamos as tuas decisões, nós não entendamos os teus planos, o Senhor tem nos lançado em direção à vida. Muito obrigado por isso, Deus. E que no final de tudo, nós possamos te deixar orgulhosos. Nós possamos te dar alegria. E que nós possamos alcançar a vida. Em nome de Jesus. Abençoa essa palavra que vem encontrar corações sedentos. Seja aqui presencialmente, seja com meus irmãos ali em Nurque, ou aonde essa palavra chegar, que venha encontrar corações sedentos e uma semente de vida venha a ser plantada. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Nós passamos muito tempo brigando com Deus, sabe? Pelo simples fato da gente não entender a vontade dele. Não é verdade? A gente vai e começa a discutir com Deus, começa a questionar Deus, começa a brigar com Deus. As coisas começam a sair do plano, o plano que a gente fez e não ele. As coisas começam a parecer que estão dando errado para nós que planejamos, não para ele. E a gente começa a questionar Deus e acreditar que ele nos abandonou, que ele nos lançou no oceano porque ele não nos queria mais. Mas a verdade é que ele está a todo momento nos lançando em direção à vida, nos lançando em direção à luz e nos dando oportunidades de alcançar uma vida eterna, porque ele nos ama. Você pode olhar para a pessoa do teu lado e falar assim, porque ele te ama. Porque ele te ama, né? A gente fica, por que tanta luta, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que, Deus, que o Senhor está permitindo isso acontecer? A resposta é simples, porque ele te ama. Porque isso vai te lançar a vida. Amém? Nossas decisões são seguidas de algo chamado resultados. Você sabia disso? Simples, né?
Todo mundo sabe. Decisões geram resultados. Sabe o que é curioso? Porque a gente vive num tempo em que é pregado que você tem o poder de decidir. É dito isso a todo momento. Você tem o poder da escolha. Você tem o poder da decisão. A agenda do mundo, né? A agenda progressista, ela vai trazer isso muito claro. Você tem o direito de escolher ser o que você quiser. Mas em nenhum momento é dito o peso do resultado dessa escolha. Em nenhum momento é ponderado o que isso vai causar amanhã. É sempre o hoje, é sempre o agora, nunca pensado no amanhã. A minha geração, ela não pensa no amanhã. A minha geração pensa no agora. A minha geração não pensa na aposentadoria. A minha geração não pensa em oferecer algo melhor para os filhos quando a saúde acabar. Porque um dia ela vai começar a acabar. A minha geração não pensa no amanhã, ela pensa no hoje. Isso é um fato. E o mundo tem ensinado isso cada vez mais. É o hoje, é o agora. Esquece o amanhã. Se criou até uma fala, se criou até uma frase: o amanhã a Deus pertence. Vive o agora, o amanhã a Deus pertence. Você sabia que aqui nos Estados Unidos, em algumas partes dos Estados Unidos e no Reino Unido principalmente, teve um surto entre 2021 e 2024, justamente por decisões mal feitas? Teve um surto de um movimento chamado, acho que se deve pronunciar assim, Therians, que é: você pode decidir ser um animal. Sabia? A pessoa fala assim: agora eu sou um gato, agora eu sou um cachorro, eu me identifico como um cachorro. Isso é um movimento chamado Therians. E aí começa... Isso aconteceu, foi um movimento no TikTok, Therians. Os adolescentes começaram a andar de 4 na escola, começou a rosnar para os colegas, começou a latir para os professores. E aí começaram a comer comida de gato, comida de cachorro. Gerou um surto coletivo. Um surto que levou muitos para o hospital por causa disso. Porque comer comida animal para o ser humano faz mal. A comida tem excesso de potássio, excesso de proteína, sobrecarrega o sistema renal. Começou a ter problemas. No Canadá teve, se eu não me engano, 32 internações por causa de comer comida animal. Já vi? Começou a dar problema, os adolescentes começaram a ter problema emocional, isolamento, depressão, suicídio, tudo por causa de uma escolha. Porque alguém começou a falar que você pode ser um animal se você quiser, porque eu me identifico assim. É engraçado que ninguém se identifica com um trabalhador. Eu me identifico como um grande trabalhador. Me identifico como pedreiro. Estudei para ser executivo, mas eu me identifico como pedreiro. Vou acordar bem cedo. Piscineiro, me identifico como piscineiro. Ninguém, né? 5 da manhã. Porque a gente só olha o agora. Mas se você pode mais uma vez olhar para a pessoa do teu lado e falar assim: escolhas geram resultados. Escolha gera resultado. Parece até um exemplo inventado, mas é real. É um surto real que aconteceu. Estados Unidos e Reino Unido. Engraçado, né? Não se prega sobre os resultados, só se prega sobre o agora, esse momento. Viva da forma que você quiser, seja o que você quiser. Seja o que você quiser. Antigamente, para um homem fazer uma vasectomia, quando eu fiz ainda foi perguntado, era feito um questionário. Antigamente, para um homem fazer uma vasectomia, era perguntado para a esposa se ela autorizava ele fazer. Sabia? Para uma mulher ligar, era perguntado para o esposo. Antigamente era assim, hoje não é assim. Hoje você vai lá e faz, e quer fazer, faz. Não é pensado no amanhã mais, no resultado da escolha.
na depressão que pode causar, no problema emocional. Uma hora a conta chega. Uma hora ela chega. Gálatas 6:7 diz assim: Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Escolhas geram resultados. E aí você pode pensar assim: mas pastor, e o amor? E o amor, André? Está escrito em 1 João 4, versículo 8, que Deus é amor. Canta até a musiquinha: Deus é amor, Deus é amor. Não é assim não? Para falar do amor, os outros gravam até o versículo, né? Mas, de fato, ele é. Mas a mesma Bíblia que prega que ele é amor, também prega que ele é justiça. Salmos 119, versículo 142. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Ele é justiça e é eternamente justiça. Oséias 8, abre comigo. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4. Isso tudo que eu falei foi só um preâmbulo da pregação. Não foi nem a introdução, só o preâmbulo. Tô brincando, já foi a introdução. Oséias 8, versículo do 1 ao 4. O título dessa pregação é Uma Hora a Conta Chega. Se você quiser anotar, pode anotar. Oséias 8, versículo 1 diz assim: Toque a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocaram dizendo: Nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para a sua própria destruição. Uma vez alguém me disse numa conversa muito indignada: Deus é amor, Deus é bom e não castiga ninguém. Numa conversa muito indignada. E eu penso assim: a Bíblia que eu tenho estudado, a Bíblia que eu conheço, a Bíblia que eu tenho lido, eu acredito que é a mesma que a sua, me apresenta um Deus diferente. Eu conheço o Deus misericordioso que a Bíblia apresenta, mas eu conheço o Deus justo que a Bíblia apresenta. Eu conheço o Deus amor que a Bíblia apresenta, mas eu conheço o Deus zeloso que a Bíblia apresenta. Zeloso é uma palavra que significa ciúmes. Conheço um Deus ciumento, zeloso, que nos quer exclusivamente para Ele. Na cruz tinham 2 ladrões. Quantos ladrões tinham na cruz? 2. Os 2 foram perdoados e salvos? Não. Jesus escolheu salvar um? Não. Jesus manifestou a misericórdia e o amor dele e os 2 foram salvos? Não. Jesus só salvou o que queria ser salvo. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você entrará comigo no reino. Hoje você entrará comigo no paraíso. Jesus só salvou quem queria ser salvo. Escolhas geram resultados. Só o fato de Deus permitir o resultado das nossas escolhas ruins já é um grande castigo. Só o fato dele, você fez a escolha ruim e você vai viver isso, vai viver o resultado disso, já é um grande castigo. Tá aí o Brasil, né? O presidente do Brasil nesse momento, para atestar isso. Alguém votou nele, alguém escolheu, né? Aí agora o país está colhendo algumas coisas esquisitas. Uma hora a conta chega. Quando nós rejeitamos, nós somos rejeitados. É assim conosco, humanos, homem, mulher, não é assim? Quando alguém rejeita você, você vai estender tapete vermelho para essa pessoa? Quando a pessoa te trata mal, você vai ir atrás dela? Não, você simplesmente fala: não, eu não quero me envolver, deixa para lá. Quando nós rejeitamos, nós também somos rejeitados. Aqui nesse texto de Oséias, a gente vê um Israel que rejeitou o direcionamento de Deus. Israel elegeu rei sem buscar a Deus. Israel elegeu príncipe sem a direção de Deus.
Com seus bens eles construíram ídolos, deuses para si próprio, no lugar de Deus. Nós levantamos os nossos reis e colocamos eles para governar a nossa vida. Nós estabelecemos os nossos príncipes, né? E realizamos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos alvos. Nós levantamos ídolos, criamos as coisas que roubam o lugar de Deus. Eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos aí por alguns minutos. Nem minutos, menos de um minuto. Fecha os teus olhos aí. Pensa assim, imagina um trono nesse momento. Imagina esse trono é o trono da tua vida, o trono do teu coração. Quem é o rei sentado nele? Quem é o rei sentado nesse trono que tem guiado os seus passos, guiado as suas escolhas, guiado as suas decisões? Pensou? Pode abrir os seus olhos. Se esse rei que você imaginou não é Jesus, uma hora a conta chega. Eu aprendo alguns conselhos importantes que eu quero deixar para você, para a gente caminhar com a pregação. Vai ser uma pregação curta. O primeiro é: não se coloque contra Deus. O texto diz assim: toque a trombeta, ele vem como uma águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Diz que teve uma crise na Grécia antiga e o rei Leônidas, para você que já assistiu o filme 300, né? O rei Leônidas reuniu 300 espartanos e foi guerrear contra os 10.000 persas. Essa história por si só ela já não é tão real, tá? Se você for buscar bem, a história é ficção. Mas aí ele foi com os seus 300 lutar contra os 10.000 persas. E o chefe de armas de Leônidas virou para ele e falou assim: quantos são? 10.000. Quantos nós somos? 300. E aí o cara falou assim: Leônidas, porra, você tem que parar de criar essas confusões esquisitas. Colocar a gente para perder, para morrer, ué. A verdade é que a Bíblia vai dizer, a palavra vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Pegou a referência, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Mas e se Deus é contra nós? Quem é o doido que vai ser por nós? Não conte comigo para essa guerra, André. Conta comigo não, Michele. Paulo está sozinha. Se Deus é contra nós, a derrota é garantida. Se Deus é por nós, a vitória é garantida. Mas contra nós, você vai sozinho. Não me chama. Eu não vou. Uma hora a mão de Deus pesa, porque nós estamos tão acostumados com a bondade infindável de Deus. A palavra vai dizer que Ele é bom. Não é que Ele manifesta a bondade ou Ele tem bondade. Deus é bom. A palavra diz claramente que Deus é a bondade. Deus é bom por natureza. E a gente acostumou tanto com essa bondade infalível, infindável de Deus, que a gente começou a criar um Deus Disney. É o Deus da Disney, não é o Deus poderoso, é o Deus da Disney. É um Deus que, independente do que façamos, Ele continua nos abençoando. Independente do que façamos, Ele não nos corrige. Independente do que a gente escolha, a gente vai sempre se dar bem no final. Todo drama da Disney é igual. Independente das escolhas do mocinho, no final a princesa sempre vai casar com o príncipe amado. Você pega lá o filme Frozen, aí a Elsa quase mata a irmã, é proibida, presa, depois ela foge. É um drama, mas no final tudo fica bem. No final ela está lá cantando Let It Go, Let It Go, Let It Go com a Ana. E a gente criou esse Deus para nós, que a gente pode fazer o que quiser e tá tudo bem, porque no final tudo vai ficar bem. Mas a gente esquece da justiça de Deus. Salmos 7, versículo 11 ao 13 diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco.
Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. A gente está falando de Deus. A gente está se referindo a Deus. Deus sente indignação todos os dias. E se alguém não se converter, o fim está traçado. Mas a gente quer crer no Deus Disney, Júnior. É mais legal. Mas esse não é o nosso Deus. Deus, ele te quer com exclusividade. Tiago 4,4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade ao mundo é inimizade contra Deus? Aqueles, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aleluia. Eu quero ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Quantos querem? Nós precisamos nos colocar com Deus e não contra Deus. Quantos compreendem? Segundo passo, não rejeite o Senhor. No verso 2 de Oséias, eles me invocam dizendo: nosso Deus, nós Israel te conhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Conhecer a Deus é uma coisa, ter Ele em nosso favor é outra coisa. Dizer que conhece a Deus é uma coisa, conhecer Ele de verdade é uma coisa completamente diferente. Muitos estão por aí dizendo que não, eu estou com Jesus. Você vai pregar para alguém na rua, é o que você mais vai ouvir. Não, Jesus está comigo. Não, já conheço, cara. Jesus está comigo. Você afirmar isso e Ele está de fato são duas coisas completamente diferentes. Já conheceu uma pessoa que ela acredita que é famosa? Já conheceu uma pessoa que ela acredita que ela é conhecida por todo mundo? É. Não, conheço. Nasceu para ser vereador, né? Eu estava ali fora com a minha mãe agora e passou um cara assim, aí o cara ficou me olhando, ali embaixo aqui agora. O cara ficou me olhando e eu fui e fiz assim com ele. Aí ele foi e me cumprimentou de volta. Minha mãe, conhece? Falei, nunca vi. Nunca vi, olhou para mim e eu cumprimentei. Tem gente que é crente que é famoso, que todo mundo conhece ele, que aonde chega ele é diferente. É o famoso quem? É o famoso quem? Quem? Oh, conhece o fulano? Quem? Nunca ouvi falar. Tem gente que é assim, tem gente que acha que Deus conhece também. Tem gente que acha que está com um relacionamento sincero com Deus, profundo. Deus está querendo um relacionamento, mas ele não. Deus está querendo um relacionamento diário, mas ele não. Tem rejeitado o Senhor todos os dias, e a palavra é clara, a gente acabou de ler, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E se é amigo do mundo, não tem relacionamento com Deus. Está no outro lado do campo de batalha. Não rejeite a palavra de Deus, nem rejeite o tempo com Deus. Um segredo chave para você levar para casa é: não negocie o seu relacionamento com Deus. Não negocie o relacionamento com Deus. A gente tem trocado o relacionamento com Deus por muitas coisas. A gente troca o relacionamento com Deus por mais 15 minutos dormindo na cama. A gente troca o relacionamento com Deus por mais 10, 20 dólares no pagamento no final da semana. A gente negocia o relacionamento com Deus por causa de um prazer passageiro. Não negocia o relacionamento com Deus. Na hora certa eu quero ouvir de Deus assim: calma, filho, eu estou contigo. Quantos querem ouvir assim? É bom, né, você ter essa palavra naquele momento mais difícil que você está vivendo, e você ter aquela certeza de que Deus está contigo. Aí você vai lá e fala: caramba, cara, tá difícil, mas Deus está comigo. Eu tenho certeza, estou sentindo aqui, Deus está comigo. E aí ninguém em volta entende, né? Ninguém em volta entende, fala: cara, como é que você não está enlouquecendo? Não, porque Deus está comigo. Então, eu quero que no momento mais oportuno, Deus fala para mim assim, fala: filho, fica tranquilo, continua avançando, eu estou com você, vamos lá, avança. Mas o que eu não quero ouvir de maneira nenhuma é: você me rejeitou, agora colhe
o resultado da tua escolha. Deus me livre disso. Deus nos livre disso. Deus te livre disso. Amém? Oséias 8, versículo 7 diz assim: porque semeiam ventos, colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros comerão. Esse aqui é o resultado de quem rejeitou Deus. Fala assim, diga: Deus me livre. Não, fala forte, fala: Deus me livre. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto é: busque em Deus. O que você precisa decidir? Pensa aí. O que você está precisando escolher? Decisões são difíceis, né? Às vezes, né? Quanto maior for a mudança, quanto maior for o que essa decisão vai causar, mais difícil ela é. Mais difícil é. Tem gente que tem problema para decidir a camisa que vai usar quando sai de casa. Tem gente que tem problema para decidir a maquiagem. Tem esse problema, pai, da maquiagem? Não, eu também não. Eu uso só uma base leve. Tem problema, Júnior, da maquiagem? Não. Tem gente que tem problema para decidir coisa simples. O que dirá coisa grande. Mas tem decisões que são muito difíceis. E quais são as decisões que você tem precisado tomar? Quer um conselho? Não decida. Ainda não. Ajoelha, ora. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus direção. Pede a Deus confirmação. Eu me lembro aqui de Gideão. Deus, se isso acontecer, eu vou ver que é o Senhor. Se tudo tiver molhado, mas aqui não tiver molhado, é porque é a tua vontade. Aí Deus vai lá e... Então, toma aí, ó. O que você pediu? Não, Deus, mas me dá mais uma. Me ajuda mais um pouco. Se tudo tiver seco e só isso tiver molhado, é o Senhor. Eu me lembro de Gideão. Mas vou falar para você, é melhor você decidir com certeza de que Deus está contigo do que decidir errado. Porque aí ele foi com certeza. E aí ele venceu o que ele precisava vencer. Então, você precisa decidir? Dobra o joelho. Fala com Deus, fala: Deus, me dá um sinal. Especifica para Deus, fala: Deus, se eu ouvir essa palavra do meu pastor, se eu ouvir essa palavra dessa pessoa, se eu ouvir a palavra desse jeitinho do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, é porque o Senhor está comigo nisso. Fala para Deus, coloca lá, me dá um sinal, Deus. Se a nuvem ficar... Tô brincando. Quem é uma pergunta que é um parêntese na pregação? Quem aqui é do tipo que fica vendo figura no céu, nuvem? A nuvem é um ursinho, né? Você sabe que isso é um grande sinal de autismo e TDAH, né? Só quero deixar para você claro. Eu também fico vendo um monte de coisa. Meu pai, a gente vai andando, ele fica: agora é um cachorrinho, agora ele tá dando tchau. Mas pede um sinal. Fala: Deus, me dá um sinal. Deus, me direciona. Deus, estabelece aqui uma resposta para mim. Me dá a certeza. Eu preciso de certeza nessa decisão. Vai chegar no momento que a decisão é sua. Você vai ter que decidir, é um fato. A decisão é sua. Mas faz a decisão pautada na vontade de Deus, com a certeza de que Ele é conosco. Amém? Versículo 4 de Oséias 8: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube. O problema de Israel aqui é que eles decidiram com a sua própria vontade, eles escolheram seus próprios reis, eles esqueceram de perguntar para Deus. Eles colocaram Deus no lugar de coadjuvante e não de principal. Eles colocaram Deus em um lugar onde Ele é passageiro das escolhas, mas depois quer clamar por provisão.
E a gente vai vivendo assim, Júnior, a gente bota Deus como coadjuvante, e a gente vai tomando decisões e decisões, vai fazendo como eu quero, vai vivendo a vida ao bel prazer, mas aí no momento que tudo começa a dar errado, a gente começa a clamar para Deus e culpar Ele pelo erro que nós decidimos. Tudo está dando errado e a gente começa, Deus, a culpa é sua. E aí Deus está lá assim, mas você nem me perguntou. Você fez o que você queria. Eu ia te mandar o príncipe, mas você quer casar com um cavalo. Com o cavalo do príncipe, o cavalo chegou na frente, aí casou. Vive uma vida de coisa. Fala, Deus. Aí, a gente quer culpar Deus das escolhas que nós decidimos sem perguntar para Ele. Quem governa a nossa vida tem que ser o Senhor. Quem governa as nossas vontades tem que ser o Senhor. Os nossos sonhos precisam ser os de Deus. Você quer viver uma vida sem errar? É possível viver sem errar? É. Começa a viver a vontade de Deus. Começa a viver a vontade de Deus. Começa a perguntar para Ele tudo. Nas decisões mais simples até as decisões mais complicadas. Começa a perguntar para Ele tudo. Eu tinha um patrão, assim que a gente chegou na América, e aí ele uma vez virou para mim e falou assim, eu não aguento você. Eu falei, que isso? Falou, tudo que eu falo para você decidir, ele queria que eu comprasse um carro. E aí tudo que eu falo para você decidir, você fala assim, mas eu tenho que orar e perguntar para Deus. Deus não vai decidir se você tem que comprar um carro ou não. Eu falei, tudo bem, mas se eu comprar e ele não me abençoar, eu não vou conseguir pagar. Eu posso comprar o carro mais bonito do mundo, mas se ele não me der condições de prosperar, eu não vou pagar. Então eu prefiro ficar perguntando para ele, até o momento que ele falar assim, compra, decide o que você quer, mas compra. Eu vou te abençoar do que eu comprar e não ter condições. Aí ficava com raiva de mim. Eu prefiro ele com raiva de mim do que Deus. Isaías 55, versículo 9 diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus, ele enxerga além da nossa visão. Deus, ele vê a obra completa. A gente tem uma visão de Deus de que ele prevê futuro, ele sabe passado, ele enxerga o presente. Mas essa visão de Deus, ela é uma visão errada. Deus, ele está além do nosso tempo. Deus, ele está fora da nossa linha de entendimento. Enquanto a gente está pensando em futuro, Deus já está enxergando lá, porque ele está vendo a obra completa. Ele sabe o caminho que a gente está tomando e aonde a gente vai chegar. Ele sabe onde começou, ele sabe onde vai terminar, ele sabe onde estamos. Então Deus tem uma visão mais alta que a nossa. Deus, ele enxerga num plano mais alto que o nosso. Deus, ele sabe as coisas melhor do que nós. Então, pergunta para ele, porque com certeza ele sabe aonde vai dar. Amém? Vai fazer alguma coisa? Pergunta para Deus. Deus, como eu faço? Deus, o que fazer? Tá no trabalho, tá difícil lá, Marco, no trabalho tá difícil resolver alguma coisa? Vai dormir, ora e fala, Deus, me dá um sonho, me revela como é que faz. Me ensina. Me dá a resposta. No outro dia você vai acordar com um caminho, você vai acordar com um passo a passo. Quantos tutoriais em sonho eu já recebi? Aprendi com meu pai. No trabalho alguém me perguntava assim, sabe fazer? Sei. Ah, como não? Google tá aí para me ensinar. Aí eu ia lá, pegava o trabalho e falava, Deus, eu até sei como fazer, mas eu nunca fiz. Agora me ensina, me ajuda. Aí vai lá passo a passo. Me dá um sonho, pai. Me revela. Ou tá com um problema, o negócio tá complicado para resolver. Fala, Deus, eu já não sei mais o que fazer. Me ajuda. Dá certo, pode fazer. Oséias 8, versículo 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Nunca se esqueça de Deus quando ele for fazer algo. Porque Deus contra nós é loucura. Deus a favor de nós é vitória. Deus contra nós é loucura.
E a quarta e última coisa que eu aprendo para a gente orar e terminar o culto: adore ao Senhor com tudo. E aqui tem que ficar bem claro para você que eu não estou falando de que entregue tudo, sobre entregar todo o seu dinheiro. Não é um apelo financeiro que eu estou fazendo. Eu estou falando, adore a Deus com tudo. Que tudo que você faz, que tudo que você tem, adore ao Senhor. Que tudo que façamos, adore ao Senhor. Você pode ser um grande empreendedor, você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande médico, você pode ser um grande advogado, você pode ser um policial de excelência, você pode ser aquilo que você quiser, um grande piscineiro, o maior piscineiro da Flórida. Você pode ter uma grande empresa de construção, você pode ser o que você quiser. Salvo aí, calma. Ouve bem o que eu estou falando, não distorce essa frase. Né? Vai pegar um corte agora na internet, vai falar, o pastor diz que nós podemos ser o que quiser. Ei, você pode empreender, você pode ter profissões lindas, mas que tudo isso adore ao Senhor. Que a sua mente seja assim: como eu vou adorar o Senhor sendo um grande médico? Como eu vou adorar o Senhor sendo um grande empresário? Como eu vou adorar o Senhor sendo um grande piscineiro? Como eu vou adorar o Senhor sendo um grande mecânico? Como eu vou adorar o Senhor sendo um grande veterinário? Como eu vou adorar o Senhor? Porque a gente tem na cabeça, André, muitas vezes que a única trabalho missionário que nós temos, o trabalho para a obra que nós temos é ser pastor. Não, o pastor tem essa função, porque ele vive para o ministério e do ministério. Né, ministério? Mas isso é falácia. Todos nós temos uma missão, porque Deus deu ela para todos nós. Mateus 28, 19: ide, pregai, batizai, para todos nós. Seja um grande médico, ide, prega para os pacientes. Um grande veterinário, prega para os cachorros e para o dono deles. Expulso, cara. Não, tem uma fase assim, é uma fala, né? Eu adestro cães e educo donos. Então, adestre cães e pregue para os donos. Tudo que você faz tem que adorar a Deus. Verso 4 de Oséias 8: com a sua prata, a parte B do versículo, com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Que a nossa prata e o nosso ouro adore a Deus e não outros deuses. O problema é que a gente vai chegando num nível de conquista. O problema é que as pessoas chegam num nível de conquista que elas esquecem que tudo que possui é porque Deus abriu portas. Que tudo que possui é porque Deus prosperou. Aí a gente começa a dar o primeiro lugar para o trabalho. A gente começa a dar o primeiro lugar para riquezas e conquistas. Quando existe uma ordem estabelecida. A gente tem o exemplo de Isaac. Gênesis 26, se eu não me engano. A gente tem o exemplo de Isaac. Isaac está em Gerar. Deus fala para Isaac, fala assim: não sai da terra, fica aí. E aí Isaac começa a enriquecer. Abimeleque, o rei dos filisteus, expulsa Isaac de Gerar. Isaac vai para o vale de Gerar. Isaac estava bem, prosperando, ganhando, enriquecendo. E aí ele chega no vale de Gerar e ele começa a cavar poço, a buscar provisão, ele começa a buscar riqueza, ele começa a buscar um jeito de manter o padrão, de enriquecer. E ele começa a cavar poço e os inimigos tomam poço, ele começa a cavar poço e dá briga pelo poço. Porque ele começa a colocar a provisão em primeiro lugar. E aí ele vai para um lugar chamado Berseba. Quando ele chega em Berseba, ele se dá conta do que tinha que fazer. Deus abençoa ele ali. Ele estabelece um altar, porque em primeiro lugar é o relacionamento com Deus, é o altar. Aí ele vai e arma uma tenda, porque em segundo lugar, a tua família. Cuida dela, guarda ela, impulsiona ela, comissiona ela. E aí em terceiro lugar ele cava a provisão, porque quem faz brotar água de poço é Deus. E aí quando ele estabelece essa ordem perfeita, as coisas começam a acontecer para ele. Deus abençoa, Deus reafirma a aliança que tinha com o Pai. Então que a gente pare de adorar com as nossas coisas e os nossos bens e as nossas riquezas
adorar outros deuses e comece a adorar o Senhor. Amém? Mateus 6,33 é bem claro, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Você pode falar para o teu irmão e falar assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega, meu amigo Ed Clean está assistindo conosco aí, em algum lugar. Está no YouTube. Uma hora a conta chega. Tá assistindo? Sabia que ele ia estar. Uma hora a conta chega. Mas calma. De fato, Deus é misericordioso. Ele é. Olha comigo um pouquinho mais para frente aqui no livro de Oséias. Abre no capítulo 14. Olha o que Deus faz. Para você enxergar a misericórdia de Deus. Quando nós nos posicionamos. Quando nós damos o lugar dele para ele. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, Oséias 14, versículo 1 e 2. Converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. E aí no versículo 3, diz assim, não nos salvará a Assíria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus. Porque por ti o órfão alcançará a misericórdia. E do versículo 4 ao 7 eu encerro a pregação aqui. Eu sairei a sua perversão e voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergôntias e a sua glória será como a oliveira, o seu ardor como o do Líbano, seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós nos arrependemos das decisões erradas, quando nós nos arrependemos das escolhas que fizemos sem Deus, quando nós começamos a tirar os reis que elegemos sem Ele, quando a gente começa a destituir os príncipes que nós escolhemos sem Ele, Ele nos ama voluntariamente, nos faz prosperar e nos abençoa, porque Ele é bom. Amém? Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.